Érica Reis, apresentadora e jornalista, minha ex-colega da Rede TV. Tudo bem, minha querida? Tudo ótimo, Seja bem-vinda. É uma fada, né? Maravilhosa. Que linda. Você tá bem, minha Antes querida? de qualquer coisa, eu sou sua fã, você sabe, né? É. Quantas vezes eu já te escrevi isso? Verdade. Desde sempre, desde sempre. Recíproco. Quantos anos de Rede TV? 10. Você sabe que eu adorei trabalhar lá, 10 Érica. anos. Fiz amigos. Fiquei 10 anos lá também, é muito gostoso, né? Tem muita gente bacana, a gente se apega à equipe, né? Mas você fez o leitura esse Fiz tempo a leitura todo? durante 9 anos e agora, no último ano, eu estava fazendo o Rede TV News. Fazia sempre o Rede TV News, finais de semana, feriado, mas eu fechava o Leitura Dinâmica como editora executiva e apresentava, né? E aí no último ano que eu fui para o Rede TV News, o Lacombe foi para lá, o jornal teve um formato modificado e tal. E Então aí, é jornal. E antes disso, nossa escola, Band News. Que também quando eu fui, você tinha saído de lá. É, a gente se desencontrou no Band News. É você sabe verdade. que uma coisa que, mesmo quando eu trabalhava assim no jornal, me incomodava muito, Érica, ser a portadora das más notícias, porque... Eu brinco, a gente é mensageiro do apocalipse, né? Isso me incomodava, me sugava. Você sentia isso? Eu sentia até segunda-feira, quando eu pedi demissão. A gente vai consumindo muito a notícia, né? Principalmente, tem um fator agravante, porque como eu trabalhava até 1h30 da manhã, chegava em casa às 2h, estava muito fresco ainda, que eu falava, é o meu happy hour, né? Quem acompanha alguém no happy hour 1h30 da manhã? Mas aquilo tá super ativo no inconsciente, então a gente absorve aquilo. Você dorme com isso. Você dorme com isso. Sim. Pode ver, todo psicólogo fala... Não assista notícia à noite antes de dormir, ou um filme de terror, um filme de ação, com violência. Você faz a notícia. Como é que a gente vai fazer? Então fica, né, essa coisa, às vezes alguma coisa impressiona também, a gente leva, fica pensando. Por isso também que agora eu quis mudar o rumo, sabe? Você pediu demissão. Eu pedi demissão. Quanto tempo amadurecendo essa ideia, Érica? Se eu te falar que amadurecendo essa ideia, talvez mais de um ano. Acredito. Mas bateu no coração, assim, eu estava sem férias há muito tempo por causa da pandemia, enfim. E aí eu tirei esses dias no final do ano e aí foi meio que, até uma coisa meio espiritual, sabe? De falar, eu preciso fechar esse ciclo para abrir outro, eu preciso mudar, não pertenço mais. Já deu o que tinha que dar. Mas é que tem gente que tem esse chamado, mas por conta de muita coisa, inclusive pressão da vida, inclusive ego, porque você estava... Financeiro também, Isso né? que eu ia falar. Então, assim, tem a parte, assim, psicológica e tem a parte prática, né? Não consegue tomar essa decisão. É muito difícil. Então, você sentiu e já concretizou. Você sabe, eu não sei nem se eu posso falar essa história, mas que eu ouvi, inclusive a seu respeito. Isso foi uma inspiração para mim muitos anos atrás. Talvez você nem saiba disso. Tem um executivo que te adora, claro, do SBT. E eu lembro que quando ele falou, você é do Band News, a Regina era de lá, e você estava no SBT, tinha saído. E ele contou essa história. Ele falou, ela chegou e falou, não quero mais. Tomei uma decisão. Não, mas o Silvio quer que você assine. É verdade isso? É. E eu lembro disso, e assim, todo mundo ficou meio que passado. Como assim? O Silvio Santos quer que você fique, tem um super contrato. Você falou, não quero, é um momento. Deu. É isso, Rê, é isso. E precisa de muita coragem, né, Érica? Muita. Porque é isso, tem muita pressão. Porque a gente sente medo, a gente fica numa insegurança. Se você pensar no jornalismo, são quantos jornais de rede no Brasil? Exato. Quantas opções? A gente Quantas tem Gazeta, emissoras? a gente tem Band, SBT, Rede TV, Globo, Cultura. Então, assim, é um trabalho que a gente não tem um mercado, assim, vou sair, vou procurar, né? E a hora que você está numa posição de destaque, para quem olha de fora, fala, mas você chegou lá, vai abrir mão de tudo. Você ouviu isso? Muito, você tá louca. Inclusive da minha família, né? De falar, poxa, eu não estou sentindo que eu tenho que ficar lá, eu quero mudar, eu quero fazer outras coisas. Eu fui me transformando, principalmente nos últimos 5 anos, de prioridades, de propósito, de pensar diferente, de ter outra visão de mundo. E aí, toda vez que eu falava, gente, eu vou... Não, imagina, seu lugar é privilegiado, imagina. Aí depois veio a pandemia. Não, agora não é a hora. Aí eu falei, quando vai ser a hora? Eu não tenho filhos hoje.
Então, assim, eu posso arriscar, sabe? Eu Sem posso dúvida. tentar fazer algo diferente. Foi por isso que eu tomei a decisão. Mas, Érica, você veja, Fátima Bernardes tomou essa decisão, o Thiago Leifert, né? Eu estou citando essas figuras porque são figuras muito conhecidas e tal, né? Tomaram essa decisão. Então, assim, eu acho que a vida sempre encaminha, né? Você já sabe o que você vai fazer. É um chamado. Eu aposto que quando você decidiu isso, você também sentiu. Um chamado. Não dá para explicar. É uma coisa, talvez até espiritual, sabe? Assim, de falar, fecha esse ciclo pra gente abrir outro. Tem gente que não vai entender Desapega, sabe? Saiba dizer adeus a pessoas, lugares, trabalhos, privilégios. Então, assim, eu não tenho essa ambição, essa vontade, é preciso estar na TV. Porque eu fui fazendo tantas coisas e hoje a gente tem a internet também, né? Então, fui estudar muito comportamento, eu amo psicologia, eu faço vários cursos da área de psicologia, fui estudar psicanálise, saúde mental, estou super focada nisso. Então, você se preparou, Então, eu fui me preparando, assim, de repente falei, ai, não cabe mais aqui, sabe? E você, então, assim, pediu demissão para pensar no que vai fazer. Eu já tenho alguns projetos encaminhados. Eu comecei já a construir isso em agosto, setembro, pensando no que eu queria fazer. Estratégia, né? Não quero mais. Mas de fato, fechar com outra emissora, não. E não pensei nisso, né? Porque também tem muita gente que fala, não seja o caminho. O valor de mercado é um quando você está empregada, desempregada é outro. Então espera fechar. Falei, gente, não dá, a vida não tem espera, é hoje. Então, claro que eu tenho alguns projetos, já tenho alguns colaboradores que querem. Já me chamaram essa semana, né? Eu anunciei que eu tinha saído, então já estou conversando com alguns lugares, mas não necessariamente televisão. Estou perguntando isso porque, assim, talvez quem esteja nos acompanhando não tenha a mesma profissão que você, mas esteja neste momento. Então, assim, teve um chamado, teve uma preparação, amadureceu a ideia, está indo sem saber o que vai acontecer, mas não está totalmente sem chão. Sem chão, né? O processo é esse. Não, eu acho que a gente não pode ser irresponsável, né? Não é assim, nossa, senti um chamado, vou mudar, é isso. Não, cada um sabe onde o calo aperta, a gente sabe qual o momento, é o que eu te falei, é mais de um ano, talvez eu já estou amadurecendo isso. Como eu posso fazer? Onde eu posso me explorar? Quais são as minhas habilidades, onde eu preciso melhorar, quais os contatos que eu começo a fazer agora, plantar sementinhas para, né? Então, quem sabe no futuro. Tem esse processo. E tem uma outra coisa muito importante, como é que eu vou comunicar aos meus empregadores? Sim. Porque a gente tem que fazer isso bonitinho. Sim, claro. Foram 10 anos no relacionamento muito bom. É um processo que tem muita gratidão envolvida. Né? Então, assim, foi lá que eu tive grandes oportunidades de fazer entrevistas, coberturas, fiz grandes amigos da Rede TV, assim, não teve um dia que eu fui pra lá que eu não ri muito na maquiagem, com os meninos que você conhece, que eu não ri muito com a minha equipe, eu tinha uma equipe incrível, então isso também dá, vou deixar essa parte da história. Ô, Érica, e ainda falando em demissão, eu vou ter que dar um recado, mas na volta eu quero que você me fale, porque isso também é um aprendizado, como é que a gente pede demissão. Sim. Se você vai sinalizando, se você chega, entendeu? O que se fala numa reunião de demissão, você não bate e fala, oi, vim pedir as contas. Tem uma formalidade. Quero saber, daqui a pouquinho. Então, Érica Reis, para pedir demissão, primeiro que dá frio na barriga, hein? Vamos combinar. Muito. A gente ensaia, fala, é hoje. Aí fala, não, hoje não. Eu tava de férias, imagina, aí eu chegando no final, eu não fiquei pensando muito nisso, eu já tinha tomado a decisão, mas aí tá chegando o dia, como eu vou fazer? Mas eu me planejei, me organizei, vou falar com cada um dos responsáveis individualmente. E foi tudo, sim, super de porque boa, ninguém esperava. Porque quando você vai sinalizando, ninguém é pego de surpresa, né? Então você eu acho que sinais a gente sempre dá em todo tipo de ciclo, seja num relacionamento, né, entre homem e mulher, seja num relacionamento na família. Sinais a gente dá, a gente discute, não discutir no sentido de brigar, conversa. Mas olha, será que a gente pode olhar por esse lado? Vamos melhorar esse processo e tal? Mas no meu caso foi mesmo uma decisão de foro íntimo, de achar o meu caminho. Durante 10 anos foi maravilhoso ali, mas de repente já não fazia muito sentido. E aí, como é que foi? Você falou, bom, vai ser hoje. Você com você mesma falou, eu pensei nisso durante as férias, então eu também não tive o que foi bom, porque eu não tive a oportunidade de conversar e de repente mudar de ideia, sabe? Eu falei, não, vou aproveitar a data que eu volto. Claro que eu avisei antes para não deixar ninguém na mão, tem que, né? A gente sabe que tem que ter uma escala, alguém para substituir. Mas eu fui pensando, conversei
comunicou e foi... Mas me senti assim... Ai, gente, é uma delícia pedir demissão. Não vou nem falar demissão, assim, encerrar ciclos. É isso. Deus, aí melhor. eu tava tão feliz, assim. Tava tão feliz, assim. E eu não sabia explicar. Eu falei, nossa, é um alívio. Talvez é um processo nosso. Que você está se preparando. E coragem, né? Eu não tive coragem, muitas vezes. Sim, Não por isso que é tinha. gostoso. Quando eu digo é gostoso pedir demissão, porque eu pedi demissão algumas vezes, mas sempre assim, acabou. Sabe assim? E a cereja do bolo é me desligar deste posto. E vai com medo. É o que eu falo para as pessoas. Dá medo? Certeza. Claro que dá. Imagina, eu posso ficar sem trabalho um tempo, eu posso passar alguma dificuldade, mas a gente tem que tentar. Sem que nem dúvida. quando eu participei do Bake Off. Quando eu entendi o que era o programa de confeitaria, eu não sabia fazer nem brigadeiro, eu falei, cara, por que eu me coloquei nessa situação? É o desafio. Que medo de me expor, de errar, Nossa, foi a melhor coisa que aconteceu. Eu ganhei o programa, nem, sabe, não tinha nem sem vislumbrar isso. Mas fiz com medo o processo inteiro, olha só. E que coisa, né? Tem que enfrentar, tem que se jogar. Agora, foram 10 anos de uma carreira linda, várias entrevistas, muitas internacionais. Aliás, por que você tem esse seu inglês tão perfeito? Porque eu morei nos Estados Unidos durante 3 anos, até um pouco mais. Eu fiz o final de high school lá, então eu fui... E você foi numa época que a gente consegue aprender bonitinho. Consegue aprender, imagina, 18 anos, então fui para ficar 1 ano de intercâmbio, a irmã do meu pai morava nos Estados Unidos, então foi uma super oportunidade. Aí eu fui para ficar fiquei bem mais, né? Mas eu já era apaixonada por inglês, consumia muito música em inglês, séries, filmes. Então eu tive essa experiência e me ajudou bastante, né? Porque depois, no Leitura Dinâmica, que é um jornal mais voltado para a cultura, muito eu pude gostoso o entrevistar, jornal. assim, umas pessoas que eu era muito fã, sabe? Então, por exemplo? E o inglês me trouxe isso. Claro. Né? Quem que você entrevistou que você era fã? Entrevistar quando a gente é fã é mais difícil. Muito! As pessoas, a gente fica plena, né? É mais fácil entrevistar quem a gente não gosta do que quem a gente gosta, né? Exatamente. Não, e aqui até dar entrevista pra gente também é uma coisa... Quando você estava no jornalismo, hoje você é do entretenimento, tá mas acostumado. ainda é não desconfortável. É desconfortável sentar nessa cadeira aí. É super. Ah lá. Jane Fonda, maravilhosa. Mulher elegante, fina, educada. Você foi para lá para essa entrevista? Fui fazer essa entrevista quando ela foi lançar a série Grace and Frankie. Né? Então, que é uma série de comédia. Ótima. Muito legal. Você já assistiu? Maravilhosa. Robert De Niro. Aqui, gente, só parece plena, porque aqui eu tava com dor de barriga. Jura, Érica? Não, porque é o seguinte, o Robert De Niro e a Anne Hathaway, o Robert De Niro, ele é um cara que ele odeia dar entrevista. Ele fala isso, tem entrevistas dele falando, odeio dar entrevista. Porque eu sou obrigado. Não gosto de jornalista, não gosto de dar entrevista. E isso é parte da divulgação do filme, então ele estava meio que obrigado a dar entrevista. Mas foi uma graça. Eu falei para ele, a Jennifer Aniston, Jason Bateman. Não, sou fã de todos. E eu tirei uma foto com ela, um monte de gente na época falou que eu muito parecida, porque o cabelo estava meio parecido. E aí, como é que funciona? É para divulgação do filme. Você sai do Brasil para a entrevista. Saiu do Brasil. E as pessoas acham que é meio glamuroso, não é? Muito menos glamour e muito mais... Muito, é bate-volta, Rê. Só que não é bate-volta para o Rio, é bate-volta para Nova York, Los Angeles, México. Então vai. Ui, você pega o avião, desce lá. Pego o avião, vamos supor, à noite, chego lá pela manhã. Esse aí é bonitão, ó. O Henry Cavill é o Superman. Os dois. Ai, amiguinha. Brincadeira, mas foi bem legal. Esse filme era um filme de ação que os dois fizeram juntos. E foi bem legal também essa entrevista. Bom, aí você vai, pega o avião, desce lá. Aqui, ó, posso falar uma coisa? Deve. Melhor entrevista da vida. Eu entrevistei o Will Smith 2 vezes. Ele é maravilhoso, Rê. Ele é um cara muito educado, muito atencioso, com todas as pessoas. Tem muito disso, muita estrela, né? Imagina, chegar lá, os caras te olham assim, né? Você tava com a nata daí. E aí, o Will Smith... Nossa, essa moça é simpática? Maravilha, muito. Eu sou muito fã dela. Muito. Qual que ela chama? Me fugiu o nome dela. Também. Você também, daqui a pouco a gente lembra. Daqui a pouco vem, amiga. Não é possível. Daqui a pouco vem. Mico, para! Eu não lembro. Meu Deus, gente, a produção, se alguém puder... Não, já estão pesquisando. Mas aí vai, você pega o avião, desce... Pega o avião, desce, chega cedinho. Aí, geralmente, chega bem cedinho,
Meio-dia, 2 da tarde já tem... Helen Mirren. Helen Mirren. Maravilhosa. A gente já chega cedo. 2 da tarde, mais ou menos, já tem uma coletiva, então já tem eles passando todo o schedule do dia, o que vai acontecer. Então, é do aeroporto? Do aeroporto, toma serviço. banho, deixa lá e vai para isso. Tá. À noite, a gente tem que assistir ao filme. Tem uma cabine específica num cinema, geralmente próximo ao hotel, onde vão ser as entrevistas. A gente vai correndo, assiste e de manhã a entrevista. E volta à noite. Então, você chega, vai pro hotel, toma um banho, já tem a agenda do dia, tá? A Érica vai entrevistar a tal hora. Aí à noite assiste o filme, porque dorme. não dá para preparar a entrevista sem assistir o filme. E é lançamento. E tem uma restrição também, porque às vezes as pessoas perguntam, poxa, ela encontrou com o Elton John e não perguntou sei lá o quê. Não. Por que eles chamam a imprensa, né? Escolhem pouquíssimos jornalistas? Porque você tem que falar do filme, né? O objetivo vai perguntar ali... da vida pessoal, não, eu nunca nem fiz isso, Rê. Não tem nada a ver com o meu estilo, de fazer uma pergunta para lacrar ou para tentar... Nunca... Você ia fazer o combinado, é lançar o filme, falar da Claro carreira. que eu sempre estudo muito o ator antes, quando eu já sei que vou entrevistar. Então eu faço algumas referências, né? Eu sei o que ele gosta, o que não gosta, posso fazer algumas comparações, trazer alguma informação para comentar, que seja de fora, não do filme. Mas é sempre assim, então assistiu ao filme, termina, sei lá, 9 da noite, 10 da noite, volta, prepara a entrevista, cedinho já grava. E você tem um tempo, você sabe a hora que você vai encontrar, porque eu imagino que eles ficam lá e os jornalistas aqui vão mudando. É uma sala como nós estamos aqui, então tem os câmeras, tudo pronto. Tudo deles? Tudo deles, a gente só entra e grava. Tá. E aí você já entra, senta no seu lugar, fala assim, ó, 8 minutos, por exemplo. Pode ser um pouquinho mais longo, até às vezes mais curta. Aí você entra, tudo bem, eu sou a Érica do Brasil, eles já avisam antes. Então não tem essa coisa de chegar e ficar muito próximo. Você já chega chegou, e faz a sua aí pergunta. A equipe, a produtora já fala 3, 2, 1, gravando, ok, e já começa. Então, não dá imagina, tempo você senta e vê o Robert De Niro, Anthony Hopkins, Elton John. Aí você sai sozinha, né, amiga? Sozinha. Mas foi uma delícia. E a hora assim. que você sai, como eles te dão um pendrive com Na material? hora que você sai, é? já tem os cards das entrevistas, então eu já chego, baixo, faço a transferência, passo o arquivo. Quando eu chego no Brasil, às vezes já está até editando. É que eu que fazia a decupagem, eu sempre editei os meus materiais. Então, chato. Mas eu fui editora há muito tempo, eu era executiva, então eu gosto. Então eu decupava, muitas vezes eu legendava, eu mesma também, já mandava. E você saía do Brasil sozinha ou ia uma produtora, cabeleireiro, maquiador? Nunca. Tudo sozinha? Tudo sozinha. Tá vendo? A gente acha que é o glamour, é a equipe. Não, sozinha. Nem tem como, né? Porque... É caro. É caro. E esse ambiente ele é muito restrito. Então, assim, é um jornalista do Brasil, um jornalista da Argentina, um da Austrália, um do Japão. Não é um ambiente que você pode levar outras pessoas. Então, essas pessoas têm vários assessores, lá vai ter que entrar sozinho também, né? Vai ficar tudo da portinha para fora. Mas esse jogo de cintura da vida e da profissão tal, também é uma bagagem que você leva para essa nova fase, né? Super. É o que eu falei sabe, eu já tratei de tanto assunto, porque o jornalista, ele é um contador de histórias. Nós somos generalistas, a gente sabe de tudo um pouquinho. A gente sempre está estudando para poder falar com propriedade, com responsabilidade. Para tabular uma conversa, né? Lógico. Então, assim, a gente tem que estar preparado para, sei lá, entrevistar o presidente do Brasil e qualquer outra pessoa, uma pessoa que passou por uma situação que perdeu tudo em casa, né? E está numa situação extremamente vulnerável e emocionada. Então nós seguimos protocolos e tal, mas eu acho que eu fui me preparando assim como ser humano, assim, para ter essa sensibilidade. Isso é uma coisa que, assim, modéstia à parte, graças a Deus, essas produtoras de fora, que têm emissoras muito maiores, poderiam dar entrevista para outras emissoras. Exatamente. E eu era convidada. Exato. Talvez pelo jeito, por respeitar o entrevistado, sabe? E um pouco também de sorte, né? Que a sorte faz parte da vida da gente. Não estou tirando o seu mérito, mas assim, só o mérito, sem a sorte. Estar num lugar, conhecer alguém e ter oportunidades, né? Tudo. Quer ter oportunidade de comer um bolo bem gostoso? Eu quero. Vamos para a nossa mesa? Você tem alguma restrição alimentar? Não. Nada? A minha única restrição é não comer.
É? Claro que não, né? Pelo bom, amor de não Deus, eu sei. só faço isso na vida, Não gente. sei. Minha vida é comer. Faz eu atividade faço jejum física? intermitente, por isso que eu sou magra. Eu adoro fazer jejum Você faz? intermitente. Um dia Adoro. vamos falar disso, porque Vamos. as pessoas... Você fala em jejum, a pessoa não entende, acha que vai passar fome, que é para emagrecer, não é para emagrecer, tem vários benefícios. Enfim. Você faz atividade física? Eu faço pilates e às vezes ando de patins, mas de atividade mesmo só pilates. Não gosto de malhar, Rê. Não, mas eu acho legal fazer alguma coisa que a gente goste, porque exatamente porque você trabalhava até tarde com notícia não pesada para tinha. desanuviar, né, as ideias, né? Faz muito bem. Nossa. Então a gente vai para o intervalo rapidinho e na volta vamos com o Vini Guerra aprender a receita doce de hoje, que é uma torta bombom com coco queimado. E Érica Reis vai conosco e ela está no Instagram como @eu Sou Érica Reis. Não é o eu, é sou Érica Reis, tudo junto. Até já já. Bom, vou te falar, viu? Ai, Essa Vinicão, última parabéns, culinária, ainda viu? mais na sexta-feira. Tá gostando, Érica? E assim, né, Celina, nós, né? Não, juro, eu tô super feliz de estar com você, Rê. Você sabe que é de coração. Agora, antes era por mensagem, te encontrei em alguns aniversários, assim, mas pessoalmente, você é muito maravilhosa, não só como apresentadora, como jornalista, a sua carreira toda, mas você tem uma sensibilidade. E eu queria falar isso de verdade, assim, olhando nos seus olhos, que ninguém tem, assim, na televisão. Érica. Você é de uma sensibilidade, uma educação, um carinho, um carisma, que, juro, é minha inspiração há muito tempo, porque a gente é jornalista, né? Que lindo. Você E vê, passamos começou- pelos mesmos lugares, mesmos né? lugares. E não só isso, não só na televisão, mas a atenção que você dá para as pessoas nas redes sociais, como você trata verdade. assuntos que são tabus, que são pesados, sabe? Então, de verdade, eu não tô Muito aqui babando obrigada. ovo, tô falando de coração, porque se tem uma mulher que representa para mim, depois de Hebe, porque a Hebe já não tá nem mais aqui, né? Ela é o concurso, É né? Regina. Ai, De verdade, muito de obrigada. verdade. Você é uma Muito super obrigada. mulher, super mãe, super tudo. Eu Muito faço questão de obrigada. falar de coração. Fiquei Estou muito vergonhada. feliz de estar aqui. E nós em recebê-la. Verdade. E eu? A tia, ai que linda! E eu? Você também é muito maravilhosa, todos vocês. A gente queria se conhecer, né, pessoalmente. A gente falava só das redes, Ele Vini. queria tricotar, eu falei, mas eu sou Olha, jornalista, tia, é. queria saber fofoca, É. mas eu não sei. Mas ela é da zoeira, ela é da zoeira. Em que sentido? Ela é engraçada, Érica. Ela é atriz também. Em vários sentidos, tia. Você é atriz? Isso eu nunca soube. Fiz curso de teatro, mas nunca trabalhei com atuação. Ainda, né? Mas realmente, todo mundo me vê muito séria. Eu tenho um lado bem... É que Zoeira. o jornalismo não permite. Não permite. As pessoas olham, acham que você não erra, que você... Imagina, eu... Isso também deixa a profissão mais pesada. Super. E também não tem motivo pra rir, né? Com E as as notícias pessoas- pesadas. Não, Ainda mais na tem, mas pandemia. a gente é um... Verdade. Nós somos ali um personagem, né? É uma das máscaras que a gente veste, exato. que todos nós temos, né? Das nossas personas que a Também diz gente prestígio. encara no dia a dia, mas exige seriedade, né? É muito sério, tem que ter entrega, respeito e tal. Mas na vida... É da zoeira. Né? Aqui é da zoeira. Zoeira. Corinthians, vai Corinthians. Olha lá. Que time você torce? São Paulo. Ih, então sobre E você? 3 corintianas. Tinha que ter uma pessoa fina na mesa, né? Tinha que ter, não sou eu. Nesse caso. A gente é corintiana, a Sardinha Nossa, também. muito, vai Corinthians. Olha lá. E o que você gosta de assistir na televisão, Érica? Ah, é, boa. Ah, séries e filmes. E ó, vou te falar, eu assisti muito Mulheres, viu? Que eu vou na casa da minha mãe mora no condomínio, sempre assisti muito. Que Ela- bonitinha. todo dia ela assiste, ela e minha avó. Ah, manda beijo pra elas, como Então, elas chamam. Silvânia, isso, manda que ela te ama. Silvânia Silvânia. e Leda. Silvânia, Leda, beijo de nós aqui tudo. Quem que é a Silvânia? Minha mãe. Leda. E a avó Leda. Eu acho Leda o nome minha lindo. avó E elas Leda. moram onde? Avó Leda, em Alphaville. Ah, em São Tudo Paulo no mesmo. condomínio, perto. Então eu vou lá tomar um cafezinho, eu ia pra TV 5 da tarde, antes disso passava lá. Olha, em sempre. Alphaville, né? Sim, assisti você vê, todos gente os de- dias. Gente de Mas assim, eu posses. consumo muita série, muita filme. Acho que a gente nem tem muito tempo pra É assistir jornal. TV. né? É. Mas Que horas jornal, você saía para ir pra leitura dinâmica? Desculpa 5 perguntar. horas. Da tarde? Da tarde. E voltava 2 da manhã. Nossa senhora. Ou seja, o horário que eu Servina. passava, as pessoas no ponto de ônibus indo embora, já tinham trabalhado, É uma já vida tinham vivido. sacrificada. E eu tava indo na contramão. Eu achava que era umas 10. Não, mas porque eu fechava o jornal, não tinha como. Mas a gente consome muito. E não dá tempo de ver, né? Não dá Não. tempo de acompanhar a vida dos famosos. Não dá.
Verdade. Só a tia no Instagram fofoqueira e dava uma olhadinha. E aqui, né? Com a minha turma. E hoje, graças a Deus, deu tempo! Pode despedir, tia. Fala da peça. Turma, rapidamente, quero convidar vocês para irem lá amanhã, todos os sábados, na verdade. Às 9 da noite, no Teatro West Plaza, tem Confusões à Italiana, uma comédia macarrônica. É muito divertida. Vão lá assistir. Tá convidada. Eu vou, hein? Quero ver. Muito obrigada pela sua companhia. Primeira semana maravilhosa minha de trabalho, sempre por conta de ter você comigo aqui o tempo todo. Um beijo gigante, ótimo final de semana e até segunda-feira. Tchau.